Eliane, olha só, este ano eu decidi que eu quero estudar para concurso. Eu quero, de fato, mudar de vida. Eu já não aguento mais a vida que eu estou vivendo neste exato momento. Eu preciso mudar de vida, eu preciso de estabilidade, eu preciso dar uma vida melhor para minha família, eu preciso ter uma vida mais digna. Se esse é o seu caso, eu quero te mostrar aqui neste vídeo como você vai começar a estudar língua portuguesa. E a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: tem muita gente que acha que não precisa estudar português de verdade mesmo, estudar mesmo a matéria, estudar mesmo os conteúdos. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que você precisa ter aí em mente, guardar no seu coração, e você precisa de fato se dedicar e estudar português. Eu vou colocar aqui para você, ó. A primeira coisa, língua portuguesa é uma matéria básica para qualquer concurso público. É só você olhar qual concurso que você quer fazer. Olha lá o edital. Com certeza vai ter língua portuguesa. Então, língua portuguesa é uma matéria básica, é a base ali da estrutura de uma prova. E além disso, dependendo da prova, a maior parte das questões são de língua portuguesa. A maior parte das questões da sua prova, você pode acreditar, serão acerca de questões de língua portuguesa, gramática e interpretação de textos. Então, se você quer ter a língua portuguesa como um diferencial para você, porque ela é um diferencial nos concursos, é melhor que você comece a estudar a partir de agora. Então, o primeiro motivo pelo qual você precisa ter uma atenção maior em relação à língua portuguesa, ou seja, acreditar que de fato você precisa estudar essa matéria, que ela vai fazer, por mais que você não goste, porque tem muita gente que não gosta, ela vai fazer diferença na sua preparação, ela vai fazer diferença na sua aprovação. Então, a primeira coisa é uma matéria básica. Eu vou colocar aqui, ó, uma matéria básica para qualquer concurso. Você não tem como fugir de língua portuguesa. A segunda coisa é que ela vai te ajudar, preste atenção aqui, ó, ela vai te ajudar a entender as outras matérias. Ah, mas Eliane, como assim? Ela vai te ajudar a entender melhor direito constitucional, direito administrativo, todas as outras matérias que você vai precisar estudar. Provavelmente, em algum momento, você vai precisar ler. E preste atenção, você vai utilizar os mecanismos de quê? Da língua portuguesa. Então, se você souber, por exemplo, o valor semântico dos conectivos, fica mais fácil de você entender um texto. Se você souber os mecanismos sintáticos, fica mais fácil de você entender as relações ali que estão acontecendo naquele texto, ainda que não seja uma questão de língua portuguesa. Então você vai, a língua portuguesa, ela vai servir também para te ajudar nas outras disciplinas, a entender melhor, aprender melhor as outras disciplinas. E além disso, ela vai te ajudar a compreender o comando das questões. Quantas e quantas vezes você vai resolver uma questão e você não consegue entender o que está escrito no comando da questão? Como você vai resolver uma questão se você não consegue entender o comando daquela questão? Fica difícil? Então a língua portuguesa vai te ajudar. É claro que estudando da forma correta. Isso vai te ajudar a compreender melhor as outras matérias. E uma outra coisa, o terceiro motivo, também vai te ajudar na redação. Alguns concursos têm redação. Então, você conseguindo compreender as regras gramaticais, você vai começar a ler também, porque você vai estudar outros conteúdos. Então, tudo isso, todos esses mecanismos que você vai utilizar, tudo isso vai te ajudar também na redação, a produzir um bom texto, a organizar melhor as suas ideias. Às vezes, você vai fazer a prova discursiva, vai te ajudar também. Então, a língua portuguesa, ela nada mais é do que alicerce, ó. É um alicerce aqui para você construir a sua casa. Então, se você tiver as bases, fica mais fácil de você... Essa minha casa aqui tá linda, né? Mas vamos lá. Fica mais fácil de você construir
o seu castelo, fica mais fácil de você ser aprovado. Então não se engane, não fique achando que você não precisa aprender português. Não fique achando que você vai conseguir resolver as questões utilizando macetes, diquinhas, esqueminhas aqui, esqueminhas ali. Esse tempo já passou. Esse tempo, tá lá atrás, já foi embora. Hoje, as bancas estão cada vez mais sofisticadas, as questões estão cada vez mais complexas, mais difíceis. E o que você tem que fazer? Se apavorar com isso tudo? Não. O que você tem que fazer é dominar a disciplina, estudar a disciplina, que a maioria das pessoas, a maioria dos seus concorrentes, eles não querem estudar língua portuguesa. Então, você está em uma situação de vantagem quando você começa a estudar português. Essa parte é fundamental, porque você muda a sua mentalidade e começa a olhar para a língua portuguesa de uma outra forma. Começa a olhar a língua portuguesa como uma aliada. Não, olha só, isso aqui vai ser o meu diferencial. Se você garantir os pontos, gabaritar a parte de língua portuguesa, você já está à frente de muitos candidatos. Por quê? Tem muita gente que não quer estudar português. Tem muita gente que acha que vai passar em concurso sem estudar português. Ou estudando só um pouquinho aqui, uma regrinha aqui, outra coisinha ali. Não, não é mais assim. Eu tô aqui para te orientar, para te dar um caminho, porque às vezes você fica rodando para lá e para cá, não sabe o que faz, não sabe que caminho você tem que seguir e você acaba perdendo tempo. E aquilo que você acha que de repente você vai conseguir passar em 6 meses, 1 ano, acaba se transformando em 2, 3, 4, 5 anos estudando e não conseguindo o resultado que você quer. Então é fundamental que você entenda logo nesse início aí que você decidiu estudar, ou de repente você já está estudando há algum tempo e não parou para pensar nesse ponto. É fundamental que você entenda: a língua portuguesa é um diferencial em concurso público. Saber português já te coloca à frente de muitos candidatos. Tudo bem, Eliane, mas como é que eu faço para aprender português? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é a seguinte: talvez você já esteja há algum tempo sem estudar, você já terminou aí a escola há algum tempo, o ensino médio há algum tempo, talvez você tenha estudado em uma escola pública, ou de repente até estudou em uma escola particular, mas não era uma escola tão boa assim. E aí o que acontece? Você não tem a base. Ah, professora, eu me enrolo todo na hora de resolver as questões. Ah, professora, eu estudo, mas não consigo entender aquelas regras gramaticais. Ah, professora, é difícil para mim, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver as questões. Eu quero dizer para você algo muito importante agora. Você precisa disto aqui, de base. É a primeira coisa que você vai precisar. Você precisa construir a sua base. Mas, Eliane, o que é essa história de base? A base é a seguinte: quando você for resolver as questões, você vai precisar saber as regras gramaticais. Você vai precisar saber ali o que é uma concordância verbal, quais são as regras de concordância, quais são as regras de crase. Você vai precisar saber. Então, isto é a sua base. Mas não pode ser uma base muito ampla. Você precisa de uma base direcionada para as provas. Uma base forte direcionada para as provas. Por que direcionada para as provas? Adivinha, porque você está estudando para concurso. Você não está estudando para ser um especialista em língua portuguesa, para ser um doutor ou doutora em língua portuguesa, não. Você está estudando para fazer isso aqui, marcar a opção correta. É isso que você está estudando. Ah, mas Eliane, eu comecei a estudar língua portuguesa e estou gostando. Ótimo, perfeito. Primeira coisa, passa no concurso que você quiser, vai lá, estuda o básico e marca a resposta certa. Depois você pensa em estudar português de uma forma mais aprofundada. Eu sou professora de língua portuguesa, mas o meu objetivo aqui é fazer com que você seja aprovado.
é fazer com que você consiga, a partir de agora, ter uma direção, um direcionamento. Você não pode ficar perdido, porque sabe o que vai acontecer? O ano vai passar e você vai continuar na mesma. O ano vai passar e você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, a primeira coisa que você precisa é de uma direção, é de um planejamento. Então, o planejamento, se este é o seu caso, professor, eu tenho dificuldade em língua portuguesa, professor, eu não consigo entender essas regras gramaticais de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu não gosto de português. Às vezes você não gosta porque você não consegue compreender. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é base, estudar, pessoal, a base. Não adianta mais achar que não precisa estudar os conteúdos de língua portuguesa ou que você pode estudar de qualquer jeito ali, uma aulinha aqui de 15 minutos e você vai conseguir resolver as questões. Não, é pouco provável que você consiga. A maior prova disso é você pegar aí, baixa uma prova no seu computador, abra a parte de língua portuguesa e dá uma olhada se você consegue resolver as questões sem ter uma base, sem saber a parte teórica direcionada para concurso público, para aquilo que é cobrado em concurso atualmente. Não dá. Além dessa base, você vai precisar de uma outra coisa. Você vai precisar de prática. Você vai precisar treinar. Você vai precisar fazer exercícios. Você vai precisar fazer questões, resolver as questões. É isso que você vai precisar, porque adivinha, na sua prova, você vai fazer duas coisas. Você vai ler e você vai resolver questões. É isso que você vai fazer. Você não vai fazer outra coisa diferente disso. Você vai resolver questões. Então, a segunda coisa, então a primeira coisa para quem não tem base é construir, é formar a base. Mas, Eliane, vai demorar muito tempo. Pois é, mas é o preço que a gente tem que pagar, já que nós não tivemos uma boa base. Uma boa base ali no ensino médio, enfim, não tivemos. Então, se você não tem essa base, entenda que você vai precisar de um pouco mais de tempo agora. Mas é melhor você construir, presta atenção, você não vai perder tempo, você está ganhando tempo, na verdade. Por quê? Você vai construir essa base, você vai criar essa base, eu vou te ensinar as matérias que são mais cobradas, o que as bancas cobram, como elas cobram, quais são as regras que elas priorizam, porque também tem isso. Eliane, eu estudei, por exemplo, concordância, vou colocar aqui, concordância verbal. Beleza, você estudou concordância verbal, é um assunto grande, mas quais são as regras de concordância verbal mais exploradas nas provas? Você sabe? Pois é, então é isso que você precisa, a partir de agora, priorizar. Não adianta mais você ficar estudando tudo. Eu vou ser especialista em concordância verbal para depois eu começar a resolver as questões. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai demorar mais tempo. E eu acredito que, se neste momento você não está satisfeito com a sua vida, se neste momento você quer mudar de vida, você quer algo melhor, você quer um futuro melhor e você está vendo no concurso público uma oportunidade, o que você tem que fazer? Você tem que estudar aquilo que cai na sua prova. Pronto, é isso que você tem que fazer. O que cai na prova? Quais são as regras de concordância que mais caem? Será que é tudo? Será que não é? Quais são aquelas que eu preciso priorizar? É isso que você tem que fazer, você tem que otimizar o seu tempo de estudo. Eu acredito que você não tem aí um tempo infinito para você estudar. De repente você ainda está trabalhando, de repente você estuda só 2 horas à noite, você tem filhos, enfim, você tem uma vida aí agitada. Eu sei que você está correndo atrás, eu sei que você está buscando uma vida melhor. Então não adianta você achar que você precisa estudar tudo de língua portuguesa. Eu digo a você, não precisa. Não precisa, mas você precisa, obviamente. Eu não estou dizendo que você não vai estudar nada. Não é isso. Você vai precisar estudar concordância verbal. É um assunto grande? Mas eu vou dizer para você quais são as regras que você deve priorizar. Olha só, isso aqui cai muito. Então anote aí no seu caderninho. Já reserve, porque na hora que a gente for resolver questões, você já vai saber essa regra. Memorize, grave. Eu vou mostrar para você, vou direcionar os seus estudos e
e otimizar o seu tempo de estudo para que você não perca mais tempo, para que você não fique assim, ó, rodando. Ah, professora, eu estudo língua portuguesa há 300 anos e ainda não consegui passar. Ou então, só acerto 60%, ó, 60% das provas. Não, tem alguma coisa errada. Se você estuda português, preste atenção aqui, se você estuda português há mais de 6 meses e você só acerta 60% da prova, tem alguma coisa errada na sua preparação. Eu arrisco um palpite, base, estudar aquilo que é de fato cobrado em prova. Uma base forte direcionada para as provas. De forma que aquilo que você não estudou no ensino médio, você consiga aprender mais rápido. 3 anos de ensino médio ali, você vai conseguir aprender mais rápido. Então, entenda o seguinte, você também não vai, isso aqui é importante dizer e deixar claro para você, porque eu não estou prometendo aqui um pozinho mágico e uma porção mágica e você vai aprender português da noite para o dia, não. Língua portuguesa é uma matéria que é complexa, ela é analítica, ela depende de um contexto, então tudo isso leva tempo. Imagina, você já está há algum tempo sem estudar. Você acha que vai conseguir aprender todas as regras mais cobradas em provas em, por exemplo, 2 meses? 1 mês? Não. Eu não seria irresponsável de dizer isso para você. Não. Você vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas o que acontece é que, se você fizer isso aqui, seguir esse passo a passo, você vai conseguir acertar mais questões. Você vai conseguir gabaritar, provavelmente, a sua prova de língua portuguesa. É isso que vai acontecer. É inevitável. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Não tem jeito de dar errado. É isso aqui que você tem que fazer, criar uma base forte direcionada para as provas e depois fazer isso aqui, ó, prática. O meu método é esse, é base e prática. Eliane, eu não tenho base, então você primeiro precisa construir a sua base e, ao mesmo tempo, ó, simultaneamente, começar a praticar. Fazendo exercícios, resolvendo questões, é isso que você tem que fazer. Ah, mas Eliane, a minha base já está boa. Eu tenho um ensino fundamental forte, ou então já estudo há algum tempo para concurso, já sei as principais regras. Então o que você tem que fazer? Está faltando prática. Se você ainda não está acertando 90%, 85% das questões de língua portuguesa, acredite, dependendo do seu caso, está faltando prática e está faltando algo que é fundamental, os atalhos para você resolver as questões. Existem atalhos sim. Eu sou uma pessoa que vou ensinar para você os macetes quando eles forem necessários, mas eu vou ensinar para você isso aqui, ó, a base. Por quê? Você fica preparado para qualquer concurso. Você fica pronto para qualquer concurso e não importa a banca organizadora. Todas as bancas vão a uma gramática para ter como base, para fazer as questões. Elas não inventam regras. Não existe a regra de concordância da FGV. Não existe a regra de crase da VUNESP. Não, isso é maluquice. Não existe isso. Existem as regras gramaticais que estão na gramática, que estão lá na nomenclatura gramatical brasileira. É isso que existe. E aí, obviamente, as bancas vão dar a sua pitadinha, vão colocar ali a sua carinha, o seu jeitinho. E aí são as questões. Cada uma das bancas vão elaborar as questões seguindo ali uma ótica. E é isso que você tem que saber, mas a base é a mesma para todas as bancas. A base é a mesma para todos os concursos. Então, pessoal, em língua portuguesa, você tem 2 coisas. O meu método, como eu disse, ele é baseado em apenas 2 coisas. Na verdade, são 3 pilares, mas o terceiro pilar, ele vai fechar isso aqui e depois eu falo um pouco mais sobre ele. Mas a estrutura é essa, ó. Primeiro pilar, base. Eliane, não tenho base. Então tem que formar ali, tem que criar, você tem que estudar a base. Tem que ter uma base forte direcionada para as provas. Isso é importante. A base tem que ser forte, você não pode esquecer o conteúdo, estudou e não vai esquecer o conteúdo, e ela precisa ser direcionada para as provas. Não pode ser estudar toda a gramática, não pode ser estudar tudo de verbos, não.
é o essencial. A gente precisa estar ali, ó, com aquela visão de funil, aquela mentalidade de funil, ó. Isso aqui é o que está na gramática, mas isso tudo cai? Não, não cai. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, ó, afunilar ali, até chegar àquilo que realmente cai nas provas. E depois que você forma essa base, o que você faz? Você vai resolver questões. Mas lembre-se, não é vou estudar 6 meses de teoria e depois eu começo a resolver questões. Nada disso. Não, 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 não. A resolução de questões, a prática, ela precisa ser ao mesmo tempo ali. Estudei um pouquinho, resolvo questões. É isso que você tem que fazer. Então, a primeira coisa é a base. A segunda coisa, prática. Prática, você precisa praticar. Eliane, já tenho base, então agora eu quero praticar. Só quero praticar, só praticar, ficar ali com pensamento ágil, começar a resolver as questões mais rápido, acertar, aumentar minha porcentagem de acertos, porque 60% não dá para passar, então você precisa aumentar isso aqui, ó. Precisa aumentar isto aqui. São essas duas coisas que você vai precisar fazer. E eu posso te orientar nessas duas coisas, tanto na base quanto na resolução das questões. Mostrar para você os atalhos na hora de você resolver as questões. Esses dois elementos aqui, ó, são esses dois que vão fazer com que você seja aprovado. Vão te levar à aprovação. É isso aqui. Não precisa inventar moda. É só você seguir o básico. Sabe aquela história de fazer o arroz com feijão? Então, é isso que a gente vai fazer. Fazer o arroz com feijão, mas bem feito. Sabe aquele arrozinho soltinho, aquele feijão gostoso, bem temperado? É isso que a gente vai fazer aqui. É isso aqui que vai te levar à aprovação. Você pode ter certeza que se você fizer isso aqui, não vai ser da noite para o dia. Eu não estou prometendo que vai ser da noite para o dia. Mas se você fizer hoje, amanhã, o próximo mês e o próximo mês, você vai ficar bom, você vai ficar afiado em língua portuguesa. Língua portuguesa vai ser um diferencial para você. Aqui você vai estudar português do jeito certo, sabendo ali, tendo uma direção sobre o que vai ser cobrado na sua prova, e você vai resolver as questões de forma correta, de forma objetiva, sem ficar perdendo tempo, de forma rápida, seguindo a rota mais simples para você, ó, fazer isso aqui, marcar a opção correta e ficar muito mais próximo da sua aprovação. A sua aprovação vai ser mais palpável. Sabe essa mudança de vida que você quer, que às vezes você fica pensando em estudar para concurso, mas fica aquela coisa abstrata, aquele sonho, aquela coisa distante? Então, vai começar a ficar mais concreto, mais palpável, porque você vai começar a acertar as questões. E não existe nada melhor do que estudar, resolver as questões e começar a acertar e falar, nossa, a minha porcentagem de acerto está aumentando, eu tenho chance, eu estou aprendendo esse negócio. Aquilo que eu achei que eu não era capaz, eu sou capaz de aprender, sim. Você é capaz de aprender português, você é capaz de passar no concurso que você quiser. Basta fazer uma escolha. Basta você escolher estudar. É isso que você tem que fazer. Escolha estudar a partir de agora e siga firme nesta escolha. Faça isso, escolha estudar. E se você quiser o meu direcionamento para essas duas coisas, para a língua portuguesa, para concursos, clique aqui no link que está na descrição deste vídeo. Comece a estudar português do jeito certo, estudando aquilo que vai cair na sua prova. Não fique perdendo tempo estudando coisas que, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito maneirinho, mas isso não cai. Então, para que você vai ficar perdendo tempo? É o que eu falei. Depois que você for aprovado ou aprovada, aí você pensa em fazer uma faculdade de letras, em fazer qualquer coisa, um mestrado, enfim. Aí você pensa nisso. Mas agora você precisa garantir a sua vida, garantir a sua aprovação. E língua portuguesa, como eu disse, é um diferencial. É um diferencial. Com certeza é um diferencial. Faz toda diferença na sua preparação. Então, o que você tem que fazer é começar a estudar do jeito certo. Para de ficar perdendo tempo. Para de ficar perdendo tempo. Você não tem tempo ilimitado. Comece a estudar português
do jeito certo, da forma correta, da forma que vai fazer com que você chegue aqui, ó, a sua aprovação. De novo, eu não estou dizendo para você que vai ser da noite para o dia. Eu não posso prometer isso para você. Mas o que eu posso dizer para você é que existe um caminho a seguir, existe uma rota a seguir, e que se você fizer exatamente o que deve ser feito todos os dias, a aprovação é inevitável. A aprovação vai chegar. A aprovação vai deixar de ser algo abstrato na sua cabeça, algo inalcançável, algo que você fica aí assistindo aos vídeos no YouTube e sempre pensando, poxa, fulano conseguiu, mas poxa, eu ainda não consegui, poxa, mas será que eu consigo? Poxa, mas ele é inteligente, eu não sou. Você é capaz. Acredite, você é capaz. Você só precisa, como eu disse, escolher. Estudar é uma escolha. Então, o que você tem que fazer para passar em concurso é o quê? É estudar. Então, você precisa escolher estudar. É isso que você tem que fazer. Eu espero que eu tenha ajudado aqui neste vídeo. Se você quiser a minha orientação nesta rota, nesta caminhada, para você começar a acertar mais questões de língua portuguesa, ter uma base forte, começar a aumentar a sua porcentagem de acertos, ver a aprovação mais próxima de você, ter aquilo ali mais palpável, acreditar que é possível. Se você quiser a minha orientação, é só você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e de verdade será um prazer enorme ensinar português para você da forma como a língua portuguesa é cobrada nos concursos atualmente. Um abraço, boa semana para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!